Você ouviu falar que a vida é feita de ritos de passagem. O que são esses ritos de passagem? Ritos de passagem, eles marcam o começo e o fim de um ciclo. O nascimento é um rito de passagem, é o início da vida, mas é o fim da vida intrauterina. E, por sua vez, é o final de uma vida espiritual. Nós viemos da espiritualidade. Os ritos de passagem do batismo, do primeiro nome na Torá, que o judeu recebe, o rito de casamento, o rito do bar mitzvah, do bat mitzvah da mulher, da pessoa que é iniciada em qualquer tipo de ordem, seja na escola, o rito de passagem do primário, do colegial, né, e assim sucessivamente até chegar na faculdade. Os ritos marcam começos e fim de um processo evolutivo. O shiur dessa semana, que é o estudo dessa semana, dessa paraxá, fala do final de um ciclo evolutivo e o começo de uma nova história. O ser humano, ele precisa entender a importância de você poder olhar para trás, não para se lamentar, mas olhar para trás para ver o caminho que você percorreu, a importância de todas as passagens que tiveram para que você chegasse nesse estado que você se encontra hoje. Então, aquela passagem foi ruim? Não, aquela passagem foi necessária, porque foi ali que você aprendeu tal lição. O nosso povo, a Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, conta a história do povo, da humanidade, não conta só a história do povo judeu. Tudo que está escrito aqui é uma maneira metafórica, uma maneira simbólica. Tem 4 níveis de interpretação até chegar no mais oculto, que é a Kabbalah, que é o Sod, que é o segredo, para que nós entendamos como é a nossa jornada evolutiva. O último livro, Devarim, Deuteronômio, é essa chamada para a reflexão que Moisés faz. Moisés para antes de Canaã, antes de entrar em Canaã, que simbolicamente é esse lugar paradisíaco, que jorra leite e mel. E ele vai falar, antes da gente entrar, porque o povo podia ter feito o percurso em 9 dias. E pela sua teimosia, e até por ter que aprender certas lições, fez em 40 anos. E a geração que errou tanto não iria entrar mais em Canaã. A nova geração entrou em Canaã. Olha a importância de você usar bem o seu tempo. Então Moisés, nessa paraxá, ele para e ele começa a refletir sobre todas as etapas desse percurso. Olha que interessante, nas experiências pós-morte, né, a pessoa que viveu um pouco da morte e depois ela voltou, ela fala que ela passou por um túnel, esteve do outro lado e se recordou, passou um filme de tudo que ela fez durante essa vida. Olha que interessante. Antes da gente ir embora desse planeta, segundo algumas leis espirituais, segundo algumas linhas filosóficas espiritualistas, falam que é kardecista, inclusive, os espíritas, a Kabbalah também fala sobre isso, e aqui a gente faz uma menção a essas linhas, ao ponto de convergência dessas filosofias espiritualistas. Eles dizem que quando você vai fazer a passagem dessa vida para outra, você passa e visita tudo aquilo que você fez desde o momento que você deu a primeira inspirada até o momento que você soltou o último sopro da vida. O sopro da vida entrou, você viveu e você soprou de volta. Nem o ar você leva, só leva as experiências. E você se recorda de tudo. Por que você se recorda de tudo? Para que você tenha consciência que o lugar que você está entrando após esse mundo é devido. Então você vai lembrar de todas as suas faltas, de todos os seus acertos, todas as oportunidades, aquilo que você devia ter feito, aquilo que você não fez, todos os seus testes, todas as suas escolhas, todas as pessoas que passaram por você.
para você ter consciência de que o lugar que você está entrando hoje, ele é devido. Moisés, antes de entrar em Canaã, ele sabia que ele não ia entrar em Canaã, ele não entrou por terra, né? Segundo a Cabalá, ele entrou por cima, em Canaã espiritual. Ele parou o povo e começou a relembrar dos pontos negativos. Você lembra lá que quando eu falei para vocês serem mais altruístas e não pegarem 2 porções, 3 porções de maná, vocês estão precisando de comida, né? Então eu vou mandar maná para vocês, que é uma gota que vem do céu, que se transforma naquilo que você deseja, no gosto que você deseja. Olha que interessante. Mas pegue só uma porção e tenha certeza que amanhã a porção será servida novamente. Fé. O egoísmo do ser humano, que ele pegasse 2 porções e o outro que precisava também de uma porção acabou passando fome. Isso acontece até hoje. Por isso que eu falo que a Torá conta, ela fala de uma tendência, fala da humanidade, da raça adâmica, que é o ser humano. Isso aqui está contando, é um livro código contando todas as experiências do ser humano. E olha que interessante. Todas as paradas, todas as porções, os erros e acertos, eles estão até hoje reverberando na nossa vida, no nosso inconsciente coletivo. Daí a importância de você entender aonde são as tendências que você erra. Por exemplo, essa que eu acabei de falar da maná é uma. Como tem outras tantas tendências, né? As leis, por exemplo, de Nidá, as leis da promessa, a lei de você não se comprometer com uma coisa que você não possa fazer. Quantas passagens existem ricas? E primeiro ele fala das negativas, porque a gente deve aprender com o erro. Geralmente quando a gente não lembra do erro, é quando a gente não superou o trauma. Ah, não quero falar disso, nem me lembra disso. Por que você não lembra? Por que você não quer falar disso? Porque há uma enorme quantidade de catexia. Catexia é a quantidade de energia que você usou num evento e ficou parada ali. Então, quando você não quer falar sobre alguma coisa, sobre um erro que você cometeu, quando você oculta, quando você quer que esqueçam, é porque tem alguma coisa ali que engastalhou. Que nem diz a minha amiga Fernanda Papaterra, intupigaitaiô. É um verbo antigo, né, que se usa para falar que algum processo ficou atravancado. Então, atravancou algum processo no passado e você quer ocultá-lo. Você não quer mais lembrar daquilo. Ora, você não pode entrar no próximo nível, no nível superior, carregando as mazelas, carregando os traumas, carregando as mágoas do nível inferior. A vida é uma escola, a vida é didática. E Moisés sabia disso. Moshe parou todo o povo e falou: vamos falar dos erros para que vocês não errem mais. Vamos falar dos acertos para que vocês possam melhorar ainda mais e poder garantir o lugar que você está almejando. Eu escutei uma explicação de uma monja recentemente, que ela disse assim: tá na moda agora, né, essa coisa do você acreditar que você é capaz, que você pode, então você fala. E teve aquela onda, né, do Secret, aquele filme que você colocava na geladeira lá a sua casa gigante, o seu carro, a sua Ferrari, você com uma fotinha, o shape, né, o corpo de um atleta, e você colocava o seu rostinho, o poder, né, da crença. Então, eu vou só acreditar e vou mudar a minha vida. Então, eu acredito que amanhã eu vou acordar rico, né? Eu digo, eu sou rico, sou filho de Deus perfeito, né? Tudo vem a mim com facilidade, com não sei o quê, e amanhã acontece tudo. Não acontece, querido. Desculpa te decepcionar, mas não acontece. Não acontece porque você não pensa como rico. Você não tem a energia de rico. Você tem hábitos, tem palavras, tem sentimentos subjacentes que são de pobre. Então você não vai ser rico. Mas você acreditar que você pode ser rico. Eu posso correr a maratona se eu quiser. Pode, vai correr a maratona amanhã. Não. Você tem que treinar.
treinar progressivamente. Você nunca correu. Entrar no teu coração. Aí eu quero. Querer é poder? Não. Querer é o começo de uma jornada. Então, se você quiser acertar e entrar nesse lugar que você tem como Canaã, como um lugar de sosseguidão, de parnassá, de prosperidade, de bem-aventurança, você precisa entender que você precisa passar do nível 1 para o nível 2. Você almeja o nível 10, mas é como um Lego. Você está no nível 1, você ainda come no boteco da esquina, você ainda come de pé, você ainda acha caro pagar num buffet rico de saladas, de tudo, com toda fartura, 70, 80, 100 reais, 150 reais. Você ainda acha uma ostentação, né? Você vestir bem, vestir confortável, morar bem. Ah, não, se eu tivesse dinheiro, não ia. Você não vai ter. O pensamento próspero, cabalístico, ele crê que você pode usufruir do mundo da matéria sem ser escravo do mundo da matéria. Então esse Canaã que você almeja, esse lugar que você quer entrar, que é essa terra que jorra leite e mel, você precisa primeiro construir esse corpo para suportar a vibração desse mundo que está se apresentando. O que acontece hoje em dia é que as pessoas, isso é sabido, a Terra está mudando de hertz, está mudando de vibração, né? As ondas, a luz está entrando no planeta, os fótons estão entrando no planeta e está fazendo uma alteração consciencial em todo ser humano. Se o ser humano não tiver cacherizado, não tiver limpo, não tiver optando pelas opções mais acertadas, mais limpas, mais coerentes, a própria vibração se incumbe de afastá-lo. Ah, mas então, como é que tem gente que é próspera, mas não tem nada disso? Tem. Ela assaltou o Banco Cósmico e ela teve a prosperidade. Quantos políticos você vê que assaltaram o Banco Cósmico da prosperidade? Uma coisa é o recurso, uma coisa é o recurso limpo, recurso que não vai te causar curto-circuito. Então essa paraxá, ela nos prepara para entrarmos em Canaã. Semana vai ter trabalho espiritual lá no Templo de Samaraim, onde a gente vai falar disso, um estudo fino, como preparar o nosso corpo para Canaã. Você quer entrar em Canaã? Quem que não quer entrar numa terra que jorra leite e mel? Uma terra que você trabalha somente o devido, você tem hora para descansar, hora para o lazer, hora para sua família, que você sai da urgência, que você tem saúde. Vamos refletir sobre isso e cacherizar o nosso corpo. Nosso corpo precisa refletir sobre todos os erros que aconteceram, todos os acertos. E, novamente, nessa época, no signo de Câncer, um signo que nos remete às lembranças emocionais, né, sobre o efeito dessa constelação de Câncer, que é a possibilidade de nós nos curarmos de mágoas, de relacionamentos, de coisas que nós passamos, né, lá atrás e deixamos arestas, deixamos alguma tristeza, tudo que ficou parado no nosso campo emocional, e dar os devidos perdões, para que a gente entre nesse céu, nesse paraíso metafórico, sem o peso de traições, de perdas, de lutos que a gente não processou devidamente. Shalom, shalom, te espero esse final de semana, informações aqui embaixo. Até mais.